Boa noite, gente. Estou muito feliz em poder compartilhar esse tema com vocês, de estar recebendo todos vocês, minha amiga lá do Mato Grosso, outras pessoas aí que também estão pela primeira vez, o pessoal que já faz parte aí dessa missão. Bom, meu nome é Marcela Prado, para quem ainda não me conhece. Eu sou fisioterapeuta de formação, atuo na saúde integrativa com a microfisioterapia e atuo também com educação através dos óleos essenciais, né? Trazendo consciência realmente da saúde em si, a promoção da saúde. Sou mãe de duas pequenas de 3 anos, são gêmeas, que ali foi através delas que eu conheci os óleos essenciais, né? E por uma necessidade realmente de saúde. Elas nasceram prematuras e sempre tiveram uma saúde muito instável no primeiro ano de vida, fazendo uso de muito medicamento, e não era isso que eu queria para elas, né? Não era isso que eu idealizava para minhas filhas tão novinhas, já fazendo uso de muitos medicamentos para parte respiratória, para problemas de pele. E então apareceu aí a doTERRA, né, a Andrea, que na verdade foi atrás também de algo para a saúde dela e falou: eu acho que tem algo que pode nos ajudar aí. E a doTERRA ainda não tinha nem entrado no Brasil, então a gente conheceu antes dela entrar no Brasil, oficialmente, e realmente mudou, né? Mudou tudo. Vem mudando até hoje. Mudou a saúde das minhas filhas, mudou a saúde do meu marido, mudou a minha saúde, da minha família. Acho que tem alguém com o microfone ligado. É o Celso. E desde então não tem como a gente se calar, né? A gente vê um mundo doente e cada vez mais doente, seja emocionalmente ou seja fisicamente. E eu me sinto na obrigação, no dever de falar o que os óleos essenciais podem fazer pelo outro, assim como fizeram por mim. Tá? Então, hoje o tema que a gente vai abordar é a fibromialgia, é um tema bem conhecido, né, dentro até da própria fisioterapia tradicional, mas na visão integrativa, na visão holística, na visão sistêmica, onde a gente tem aquela percepção de olhar o ser humano como um todo, e não rotular e não diagnosticar, né, e olhar ele atrás de uma doença, e sim o porquê que ele tem aquele sintoma, então a nossa percepção, a nossa visão muda, né? Então a gente começa a olhar o ser humano realmente como um ser humano, não como uma doença. E a fibromialgia, ela é invisível, né? Mas a dor é real e é muito real. Ela é invisível porque não tem um diagnóstico através de algum exame, né? Você diagnostica, os médicos diagnosticam a fibromialgia através de sinais e sintomas relatados pelo paciente, tá? Pode passar, Lu, por favor. E uma definição para a fibromialgia, né? São dores pelo corpo todo que ocorrem em tecidos fibrosos e musculares de diferentes partes do corpo. Então, tem aí alguns pontos específicos onde acontecem, né, esses pontos gatilhos dessas dores, e elas atingem os tecidos fibrosos e musculares. Tecido fibroso são tendões e ligamentos, tá? Pode passar. Só a título de curiosidade, né, é uma condição patológica que atinge de 2 a 5% da população adulta, a média aí é de 20 a 60 anos, mais ou menos, a prevalência ela é muito maior no sexo feminino, tá? Pode ir, Lu. E alguns dos principais sinais e sintomas da fibromialgia. Então, são dores pelo corpo, tonturas, vem aí associado muito uma questão de humor, da depressão, né? Ansiedade, alterações intestinais, cansaço, fadiga, problemas de memória, concentração, dormência e formigamento pelo corpo. Então, esses são alguns dos sinais das pessoas aí que têm esse diagnóstico, né, da fibromialgia, mas é uma patologia que realmente pode levar a uma incapacidade funcional, seja na questão pessoal, né, profissional, e muitos deles evoluem sim com depressão, chamam-se a fibromialgia de doença psicossomática, né? Você vai somatizando
e emocionalmente, e os sintomas aparecem fisicamente. Mas a gente sabe que, olhando por essa visão integral, eles estão interligados, não tem como separar o emocional do corpo, né? Um interfere no outro, assim como um problema físico também vai interferir no emocional, o emocional vai interferir no físico. A gente é uma coisa só, tá? Pode passar. Eu coloquei o nome desse médico, que ele é um médico que tem essa visão, né, essa visão biológica, essa visão integrativa, e ele fez muitos estudos, ele é o Dr. Hammer, né, Nova Medicina Germânica, ele é um alemão. A gente sabe o quê, gente? Que a medicina tradicional, ela é muito limitada, né? E ela se limita a protocolos baseados em padrões de doença, em rótulos. Então, a fibromialgia, ninguém não sabem a causa. Qual é a causa? O que causa a fibromialgia? É idiopática, não se sabe a causa. Então, ela se limita a protocolos estabelecidos em padrões em rótulos de doença, né? Por isso, a busca, a procura de muitas pessoas por outras vertentes, de um outro olhar, né? A gente chama de alternativa, por outras alternativas. Nós sabemos até que algumas pessoas até imaginam que possam existir alguns conflitos emocionais por trás das doenças, por trás dos sintomas. E é isso que esse médico ele veio provar na década de 80. Ele conseguiu mapear o corpo e conseguiu provar que por trás de todas as doenças, de todos os sintomas, há conflitos emocionais. Então, a história do paciente é muito importante, o contexto de onde ele vive, a percepção dele diante das circunstâncias, diante dos fatos, a história cultural, a história dos pais. Então, tudo isso é muito relevante na hora da gente tratar um paciente, tá? Pode passar, Lu. Então, a fibromialgia, né? Eu dividi para a gente ter uma ideia, né? As fibras musculares, qual é a função, né? Elas dão ali sustentação para o músculo, elas dão potência para o músculo, elas ativam o músculo para ter a contratilidade, né? Para poder contrair. Aqui o músculo, a imagem do músculo, uma imagem do músculo contraído e uma imagem do músculo relaxado. Porque mio é o músculo, né? E algia é dor. Então, seria dor nesses tecidos, né? Na parte fibrosa, né? Nos ligamentos, tendões e na parte muscular, tá? Pode passar. E aí, a gente pensando nas questões, na biologia, né? Que tudo tem uma correlação, até se a gente pensar ali na embriologia, na origem de cada tecido no nosso corpo durante o período fetal, né? Fibro, ele é relacionado às fibras musculares, tá? As fibras musculares, a gente faz uma relação com as fibras familiares, os laços familiares, as relações familiares, a necessidade, às vezes, de existir em função dos outros. E quando a gente estuda sobre essa medicina germânica em relação à fibromialgia, a gente encontra o quê? Pessoas que se doam muito mais do que fazem por si, né? Então tem um desequilíbrio entre o eu, né? Eu para comigo mesma e o eu para com os outros. Então eu vivo muito mais para satisfazer os outros, a minha família, os meus amigos, do que aquela busca por mim mesmo, né? Aquela autoconsciência e eu preciso ter os meus desejos, as minhas necessidades, as minhas vontades, ter isso muito bem estabelecido e saber equilibrar esses dois pontos, tá? Pode passá-lo. O músculo, né? Ele está relacionado à força, à potência. E no caso da fibromialgia, é a ausência, que é o que causa a fadiga, o cansaço extremo, tá? E o músculo, ele se relaciona com o quê? Com a forma como eu me subjugo a tudo. Aquela sensação de impotência, de não conseguir, não vou dar conta de fazer, eu não consigo fazer, né? Porque muitas vezes pesa muito mais o próprio forma como talvez isso seja, essa notícia seja dada ao paciente, né? Você é fibromialgico, você tem fibromialgia, do que a própria doença em si. E aí a pessoa, de repente, ela se coloca inconscientemente naquele padrão de doença
e já está ali por trás, né, de um muro onde fala, gente, eu não consigo, eu tenho dor, eu não consigo realizar, eu não consigo fazer, eu não sou capaz disso. E o corpo, ele age para nos defender. Então, realmente, o corpo, ele começa, os músculos começam a entrar numa fadiga para realmente parar de funcionar em proteção, tá? Pode passá-lo. A algia é a dor emocional que se reflete na dor física, né? Como eu falei que a parte emocional, ela está inteiramente ligada com a parte física, e ela é estritamente proporcional à dor moral e à dor emocional, né? Então, a gente sabe que realmente, quando se tem ali um quadro, um diagnóstico com CID de fibromialgia, essa dor física, ela é proporcional à dor emocional, aquela questão que eu falei de eu não vou ser capaz de fazer, eu faço, já fiz pelos outros, mas agora eu tenho essa dependência dos outros, né? Porque determinado grau da doença, a pessoa ela se torna dependente dos outros para fazer as coisas. Então, primeiro, num primeiro momento, ela se doa totalmente, onde acontece aquele desequilíbrio de fazer por mim e faço, não faço por mim, faço pelos outros. E num determinado momento, a dor ela é tão intensa que os músculos eles começam a parar, né, de funcionar da forma correta, perdem a sua vitalidade, assim como outros órgãos também dentro do sistema, perde a sua vitalidade e eles fadigam mais rápido. E aí a pessoa ela começa aquela questão de dependência, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. E aí vem muito sentimento também de culpabilidade, enfim, né? Tudo é em cadeia, vai acontecendo em cadeia. Pode passá-lo. E quais as características na visão integrativa dessas pessoas que receberam e que vivem, na verdade, dentro desse padrão aí da fibromialgia, né? São pessoas que serviram muito aos outros, à família e amigos, ou até servem, né? Se anulam seus desejos, anulam suas vontades em função do outro. E o conflito de dupla obrigação. O que seria esse conflito, né? É aquela força da vida de dentro do corpo, a expansão, tentando se expandir contra aquela autocobrança das fibras familiares, né? Eu preciso fazer pelos outros, mas eu também tenho aquela vontade de fazer por mim, mas eu não consigo. A vontade de fazer pelos outros é muito maior do que aquela questão de eu buscar por mim, né? Eu não tenho aquela força de buscar algo por mim. Então, esse conflito de dupla obrigação que acontece ali, esse conflito biológico dentro do nosso corpo, e muitas vezes, na maioria das vezes, tudo isso ele acontece no inconsciente, dentro do corpo realmente, tá? E isso é neurociência, gente, que mais de 90% das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos sintomas está no nosso corpo, está no nosso subconsciente. A gente não tem a consciência total disso, tá certo? Pode passar. E três fatores bem importantes para o equilíbrio, né? E eu acho que é o equilíbrio da saúde em geral, tá? Não é o equilíbrio só no caso da fibromialgia. O primeiro é que a gente tem que sempre pensar em agir na causa e não no sintoma, né? E os protocolos que a gente vê aí, tanto para fibro quanto para outros diagnósticos, são medicamentos que eles não agem na causa, né? Eles amenizam sintomas, sim, por um período, que muitas vezes ainda vão trazer efeitos colaterais, né? E aí chega um determinado ponto que aquele X medicamento já não está sendo mais suficiente para aquele sintoma, ou aumenta a dosagem ou muda de medicamento, né? Então, o importante é isso, eu preciso agir na causa. Eu preciso pensar que, assim, se aquilo está dentro de mim, aquele sintoma está dentro de mim, o meu corpo ele é capaz de reagir, de fazer o que ele precisa fazer para eliminar aquilo, né? Eu sou capaz de fazer o que eu preciso fazer também na parte física. Então, assim, eu não sou incapaz, o meu corpo ele não é incapaz de lutar contra aquilo que está dentro de mim. E se aquilo está dentro de mim, né? Se aquele sintoma está tá aparente, para lembrar
é para trazer consciência que algo está acontecendo, né? E é isso que a gente tem que refletir. O que está acontecendo dentro do meu corpo? Por que essa dor de cabeça? Por que essas dores no corpo? Por que meu intestino não está funcionando? É buscar o quê? O autoconhecimento, né? A gente parece que a gente vive num mundo tão maluco, tanta correria, tanta preocupação, que a gente não tem tempo para olhar para si, né? A gente respira, até a Lu fala muito da respiração consciente. Quem respira consciente? Ninguém, gente. No dia a dia a gente não faz a respiração consciente, né? Da gente sentir que está respirando, da gente imaginar nosso corpo, nosso coração. A gente não busca isso. Então, isso é um fato muito importante para a gente entender o que está acontecendo no nosso corpo. E isso é importante também para que a gente estimule a autorregulação, para que ele se regule, né, e chegue o mais próximo possível da homeostase, tá? Pode passá-lo. Os aromas são como todas as coisas no mundo, feitas de moléculas. Moléculas diferentes possuem aromas diferentes. Quando você inspira o aroma de uma rosa, na verdade está inspirando moléculas aromáticas que a rosa libera no ar. Essas moléculas viajam pelo seu nariz e se ligam na sua membrana olfativa, que possui terminações nervosas altamente especializadas, chamadas de receptores olfativos. Uma vez que esses receptores reconhecem uma molécula aromática, eles enviam um sinal ao seu bulbo olfativo, que por sua vez está ligado ao córtex cerebral e sistema límbico. Na próxima etapa são liberados hormônios e neurotransmissores. Você provavelmente sabe que diferentes hormônios e neurotransmissores ocasionam diferentes reações no seu corpo. Então, se a rosa te lembra algo romântico, você terá um pensamento romântico. Se a lavanda te relaxa, seu organismo irá liberar hormônios relaxantes. A aromaterapia realmente influencia seu organismo de uma forma holística. Suas emoções, hormônios e respostas de cura são influenciadas pelos aromas naturais dos óleos essenciais. Aproveite! Um grande abraço e até a próxima! Ô Lu, pode tirar o compartilhamento um pouquinho, por favor? Eu quis passar rápido os slides, gente, porque eu acho que é legal a gente bater um papo, conversar, né? E hoje tem uma pessoa aqui que depois eu queria que ela falasse um pouquinho. Ela é uma amiga minha já de alguns anos e eu conheço, né, o caso dela, eu sei que ela tem fibromialgia, tem não, né? Ela estava com fibromialgia, recebeu esse diagnóstico. Ela é mãe de duas pequenas também, e eu sei que ela teve que parar de tomar medicação por um tempo, quando engravidou, quando amamentou. E eu sempre pensava nela, quando eu via os olhos, eu falava, nossa, os olhos podem ajudá-la muito, né? Mas como falar para uma pessoa, né? Como passar a visão, passar aquela imagem para a pessoa que é a mesma que eu tenho, né? Então, eu até falava, mas ela, né, ainda não. Eu falava, não, a gente vai ver tal. E eu deixei umas amostrinhas com ela começou a usar, ela sentiu até uma diferença. E aí, um dia, falando com ela, eu perguntei como é que ela estava, aí ela falou que estava com artrose, estava com esporão, além das dores da fibromialgia, eu falei, ah, não, chega, não dá mais. Eu falei, Suzana, a gente vai conversar, você precisa ter os olhos na sua casa, você tem que começar um protocolo urgente com esses olhos. E eu queria que ela falasse um pouquinho. Você tá isso? Oi, Má. Estou sim aqui. Você pode compartilhar um pouquinho da sua história da fibromialgia, por favor? Claro. Bom, eu recebi, como a Mar já falou, né, eu recebi o diagnóstico de fibromialgia há 10 anos, aproximadamente. E como todo mundo, né, que sofre desse mal, teve várias consequências aí, né, alteração do sono, não é nem alteração, né, você não consegue dormir, você sente dor de dia, de noite, e, enfim, você não dorme, você vira meio que um zumbi, né, afeta teu humor, afeta uma série de coisas. Fiz vários tratamentos medicamentoso, medicamento controlado por aproximadamente aí 5 anos, né, onde eu não poderia engravidar tomando medicamento, porque senão poderia nascer com problemas neurológicos, então eu tive que fazer esse desmame para poder engravidar, tal, fazer todo um processo de desintoxicação e tudo mais. Fiz fiz fisioterapia, fiz acupuntura, muitos anos fiz acupuntura, é muito bom, é muito gostoso. Fiz
nossa, pilates, fiz RPG, fiz uma série de coisas. Muitas coisas ajudam, amenizam, mas é aquele negócio, não resolve. Medicamento também não resolveu, me deixava meio dopada, meio grogue, eu não podia dirigir, eu não podia mexer com máquina perigosa, porque afetava meus reflexos. E aquilo você vai perdendo qualidade de vida, né? E aí, não sei se foi pelo medicamento, simplesmente pela própria fibromialgia, aí começou a aparecer intestino irritável, apareceu fascite plantar, esse ano descobri também que estou com artrose na coluna, e aí vai, né? A coisa só vai piorando, infelizmente. E aí, quando a Má me apresentou os olhos, na verdade, ela falou para mim uma vez, as nossas bebês eram pequenas, bem pequenininhas, né? E eu não dei lá muita atenção na época, tal, nunca tinha ouvido falar disso, nunca, né? A gente não dá muito crédito, né, de início. E tal, o tempo foi passando, aí depois eu não lembro, uma outra amiga veio me falar dos olhos, tal, e aí eu lembrei da Má, falei, não, eu lembro que a Má me falou dos olhos, eu vou procurar ela. E aí a gente conversou, ela deixou essas amostras comigo, eu já senti uma boa melhora, principalmente no sono, né, que o lavanda é maravilhoso. E aí fomos, aos poucos, né, conhecendo mais, estudando mais, sempre ligando para ela, mais isso e aquilo, e toda hora a gente chamava a Marcela. Até que o dia que a gente resolveu, falou, não, a gente precisa adquirir o kit para fazer o protocolo, né, porque não é tratar só coisas pontuais, é tratar, como ela falou, né, de forma integrativa, tem que analisar tudo, né, não só os sintomas, mas procurar a causa, ver a parte emocional, ver o ambiente que a pessoa vive, né, a casa, a família toda, né, que às vezes não é só a pessoa que tem um problema, mas às vezes é uma preocupação que alguma outra pessoa traz para você e que aquilo afeta a tua qualidade de vida. Então, eu tive que fazer, ela fez para mim o protocolo, tal, e eu comecei a usar em março desse ano. No comecinho de março, eu comecei a fazer meu protocolo direitinho, fiz um detox também, isso é uma coisa que eu acho que é importante falar, né, porque não é milagre, né, como a Andrea sempre fala, tudo é um conjunto, né, então eu fiz um detox, comecei a fazer um detox alimentar, cortei, como eu já tenho intolerância à lactose, que acho que também foi uma coisa que veio junto, não sei, pode ser que sim ou não, então, leite, farinha de trigo, e açúcar. A gente reduziu muito o açúcar, que ficar totalmente sem é bem difícil, mas a gente reduziu muito. E farinha de trigo eu mesma cortei na minha alimentação por uns 3 meses. E qual que era o leite? Por uns 3 meses eu fiz esse detox. Não cortei assim radicalmente e deu muita diferença. Mas ainda tinha bastante coisa para melhorar. E aí foi quando eu comecei a fazer o protocolo com os óleos essenciais. Fiquei aí uns 2 meses quase fazendo o protocolo bonitinha e tal. Cheguei ainda a ficar um mês sem usar, porque tinha acabado tal, aconteceu uns problemas aqui em casa. E aí depois, quando eu voltei, um mês depois, foi muito rápido. Foi em questão de um dia. Eu voltei e, assim, quando eu acordei, falei, nossa, eu tô sem dor. Aí contei aquele dia, né? Um dia. Dia seguinte, nossa, tô sem dor. Tal, e 1, 2, 3, 4, 5, e hoje já é o 21º dia que eu não tenho as dores da fibromialgia, que eu durmo bem, sonho, coisa que eu estava aí há quase 10 anos sem dormir praticamente. Inclusive, no ano passado, por conta do isolamento, piorou demais as minhas dores. As minhas não, as dores que eu tinha, né? Piorou demais ao ponto do meu marido acordar de madrugada comigo gemendo de dor. Foi nessa época que eu procurei a Marcela, porque foi assim, foi para mim, na época, foi o fundo do poço. Eu falei, não dá, chega, tem que fazer alguma coisa, não dá. O isolamento mexeu aqui com a gente de todo, com o mundo inteiro, né? Mas para quem já sofre com dores, isso piorou para todo mundo. Então, eu, graças a Deus, agradeço a Deus pelos óleos essenciais, agradeço a Deus pela vida da Marcela, pela vida do meu marido, que sempre me apoiaram. E, assim, não é questão de fé, não.
é ciência, né? Como a Marcela falou aí, é ciência. Isso é fato. Quem quiser falar comigo depois, quiser saber mais coisa, estou aqui. E a Marcela está aí para explicar melhor tudo isso de uma forma mais técnica, né? Mas é verdade, os olhos podem sim ajudar a qualidade de vida, é claro que nada exclui, como eu falei, nem a dieta, uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, né, uma atividade física que eu sei que eu ainda tenho que fazer, né, tudo isso é importante para a gente ter uma qualidade de vida de forma geral, né, e agora aqui em casa, nosso estilo de vida são óleos essenciais da terra. A gente já excluiu muito, como a Marcela também fez com as meninas dela, a gente já excluiu, assim, vários medicamentos, várias coisas. Claro que existem momentos em que vai se fazer necessário usar um medicamento, aqui ninguém é contra, né, mas infelizmente o uso constante e diário de alguns medicamentos trazem muitos prejuízos à nossa saúde. E esse é o porém, né? Que melhora uma coisa e piora a outra, mas nunca te cura de fato, né? E te causa dependência alguns deles, entendeu? Então, assim, mesmo eu ter ficado aquele 1 mês sem o medicamento, sem os óleos, não fez regredir as dores, entendeu? Eu senti um pouquinho mais, mas, assim, muito insignificante perto das dores que eu tinha, não fiquei sem dormir. Não fiquei sem dormir por causa disso. Tinha uma dorzinha aqui e tal. Hoje em dia, de vez em quando, sinto alguma dorzinha? Sinto, mas uma coisa pontual. Uma coisa pontual, onde eu vou lá, já passo meu Deep Blue Hub e em minutos passou. Show, Sô, obrigada, viu? Você faz parte aí dos nossos cases. Adoro contar a sua história, porque eu sei o quanto que você sofria com esse problema. Olha lá, o maridão para contar. Você me permitir um minutinho? Eu sei Claro, que não estava no escrito. pode falar, assim, Denis. O relato de alguém que vive também com alguém que tem fibromialgia é uma coisa difícil da gente administrar o dia a dia. Todos aqueles sintomas que você colocou no começo, exatamente eram todos esses sintomas que ela tinha de verdade. Assim, e só para resumir, eu ouvi um dia desse uma definição de saúde que eu achei maravilhosa. Diz que saúde é a capacidade de você estar presente na vida da sua família, no seu trabalho, em tudo que você for fazer. Então, quando você tem saúde, você realmente consegue estar presente. E a gente passou há 15 dias atrás, mais ou menos, a neném teve uma roséola, né? Ficou 4 dias internada na Santa Casa, porque deu um febrão, não conseguia controlar, e a gente teve que recorrer ao hospital. E fomos, assim, mas com muita tranquilidade, com muito mais serenidade, com muito mais equilíbrio. E quem segurou esse tempo todo da internação da neném praticamente sozinha foi ela. 16 a 17 horas por dia ela passava no hospital, que é uma coisa que seria inimaginável em outros tempos, assim, das dores que ela tinha. Imagina você ficar numa poltrona de hospital 16, 17 horas, passar a noite. Eu passei uma noite, já fiquei acabado no outro dia. E ela conseguiu segurar tudo isso, por quê? Porque tinha conseguido voltar para a nossa vida. Isso foi fundamental, assim. Hoje ela tá uma mãe presente, uma esposa presente e é uma outra pessoa. A gente hoje tem uma outra vida graças a Deus e ao uso dos óleos essenciais. Assim, muito impactante esse resultado de tudo que tem na nossa vida e até me emociono, porque realmente fez uma diferença muito grande. Tá bom? Só queria deixar esse relato também. Obrigado, tá bom? Beijão. Ufa, nossa, é isso, gente. Isso não tem preço, né? Realmente, eu que conheço a Suzana, eu vi a mudança dela em todos os sentidos, como mãe, como esposa, como amiga, e é justamente isso, né? Não são só dores físicas, são dores emocionais, e ter a sua vida de volta, né? Assim como aquele vídeo do garoto que foi queimado, que hoje é agradecido por ter vontade de viver, é ter vontade de viver.
E sim, gente, os óleos eles ajudam muito a trazer, a resgatar, sabe? Resgatar você mesmo, resgatar sua autoestima, resgatar sua autoconsciência, resgatar muitas coisas. Eu sei porque eu também passei por esse processo. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história antes e depois dos olhos. E eu adoro ouvir essas histórias, adoro. Vamos lá, voltar, porque agora eu vou falar do protocolo, né? Que eu acho que é o mais importante. Uma sugestão de protocolo para fibromialgia. Claro, gente, cada indivíduo é único, a conexão do indivíduo com o óleo também é única. Então, talvez o que super funcione para um não funcione tanto para outro, talvez seja outro. E esses protocolos a gente cria, mas a gente vai adaptando, tá certo? Vamos lá, para as dores no corpo. Eu coloquei 2 aqui, que é o Copaíba e o Deep Blue. Copaíba, ele é um óleo que é extraído aqui no Brasil, então o mundo inteiro recebe o Copaíba do Brasil também, isso é um orgulho para nós brasileiros. E ele é um óleo super potente na parte de anti-inflamatório, né? Então ele vai agir no sistema como um todo, tá? Lembrando que você pode fazer o uso do Copaíba topicamente, então você pode passar no local da dor, você pode fazer a ingestão, no caso da Suzana, ela faz a ingestão, eu também faço a ingestão, e você pode inalar. Então, ele é um óleo aterrador, ele é um óleo que ele lembra madeira. Então, ele ajuda naquele processo da autoconsciência, de buscar o que está acontecendo dentro do seu corpo. Então, você pode usar tanto a parte inalatória para buscar essa autoconsciência, quanto a endógena, né, ou passar no corpo para melhorar a dor. O Deep Blue, ele é um óleo que é para ser usado topicamente, ele é um potente analgésico, anti-inflamatório também, ele é um mix, ele tem várias plantas ali, realmente para esse benefício da parte muscular, das fibras, cartilagem, ligamento. Então, ele é um óleo que você vai ser usado na região das dores, tá bom? Pode passar, Lu. O intestino é algo muito importante, né? A gente às vezes também passa batido por ele, mas tanto problemas emocionais levam aí um desequilíbrio no intestino, quanto problemas também ali oriundos do intestino levam a problemas emocionais. E a gente fica naquela de não saber onde está a origem. Será que de repente uma desbiose, ou seja, um mau funcionamento no intestino também não está levando ali uma baixa em relação a algum tipo de hormônio, algum tipo de neurotransmissor, um desequilíbrio e está trazendo alguns problemas, sim, físicos e emocionais, porque pode acontecer, né? Então, quando a gente pensa em um protocolo, a gente não tem que pensar numa coisa para dor, a gente tem que pensar num ser humano, né, que tem ali vários órgãos, tem o sistema nervoso central, que tem pele, que tem intestino, que tem músculo, que tem tudo, porque está tudo interligado e está tudo trabalhando junto, tá? Então, os 2 óleos bem legais para essa questão de modular o intestino é o Zengest, que ele também age no fígado, ele age todo o sistema gastrointestinal, então ele também é indicado para má digestão, para desconforto abdominal, tá? E ele ajuda a modular. E o Peppermint, que é o hortelã, que também pode ser usado, de repente, para dor, junto com o Deep Blue, ou associando com lavanda, tá? Então, assim, dá para a gente pensar aí em fazer várias formas aí de protocolo dentro desse kit que a gente vai mostrar para vocês, tá? Pode passar. Aí, olhos para memória e concentração, porque a memória e concentração é um outro fator que fica muito prejudicado diante de um diagnóstico aí da fibromialgia, quem vive com as dores, tá? Então, o olíbano, que ele é um óleo também aterrador, que vai ajudar nessa autoconsciência, que vai ajudar no relaxamento. E o hortelã ajuda muito na memória também, na concentração, no foco, né? Porque muitas vezes a pessoa aí, ela tem que continuar funcional no trabalho, em casa, e precisa, né? Precisa fazer aí jus ao trabalho, a tudo, então precisa aí de óleo para ajudar na concentração e na memória, tá? E esses 2 óleos aí podem ser usados também topicamente, via inalatória e endógeno, tá? Pode passar. Ansiedade e sono. O lavanda, que a maioria aqui deve conhecer, ele é um potente ansiolítico,
estudos aí revelam e mostram aí a potência dele comparado com medicamento aí tarja preta, na questão da ansiedade e do sono. E há inúmeras formas de usar, tá? Pode pingar uma gota no travesseiro à noite antes de dormir, passar topicamente no pé, em cima do coração. E o Balance, ele é um mix que eles, na verdade, eles são várias plantas que ele trabalha o equilíbrio emocional. Eu comparo muito o Balance com estabilizador de humor, que hoje em dia está sendo prescrito a rodo aí, né? Não só os ansiolíticos, como os estabilizadores. Então, o Balance, ele é aquele óleo que, se você tiver naquela super ansiedade, euforia, ele vai dar uma relaxada, né? Ele vai rebaixar ali o seu sistema nervoso central. Agora, se você estiver ali sem energia, fadiga, sem vontade de fazer nada, ele vai elevar, ele vai, então, trazer você ali para o equilíbrio realmente emocional. Pode ser usado para o sono também, tá? Pode passar topicamente e inalar. E o lavanda é que pode fazer ingestão. O Balance a gente não recomenda. Pode passar. Os cítricos, eles são muito bacanas, porque eu falo que eles estimulam os hormônios do bem-estar, né? Eles estimulam ali a dopamina, a serotonina, a ocitocina, a endorfina. Então, é o que a maioria aí dos medicamentos que eles colocam ali como antidepressivo faz mecanicamente, né? E o lemon e o tangerina, que são 2 cítricos, eles fazem isso naturalmente. Eles fortalecem o nosso corpo para que o nosso corpo produza de forma natural, tá? E o lemon, ele é super importante no protocolo para fazer uso endogenamente, né, ingerir. Ele ajuda a desintoxicar, acho que a Suzana, se não me engano, eles fazem desde o comecinho, ela e o Denis, ajuda a desintoxicar o organismo fisicamente e mentalmente, tá, gente? Então, ele tira todas as impurezas que estão ali circulando no invisível, que a gente não vê. Então, assim, quando a gente faz o uso do óleo, ele sabe muito bem o caminho que ele vai fazer e onde ele tem que agir, né? É muito legal. Então, o nosso trabalho, o nosso papel é realmente abrir o frasco e usar, tá? E você pode tomar numa água com gás, num suco. Então, dá para a gente estar aí fazendo um protocolo baseado já na sua rotina. E o que é importante, aquilo como o Denis falou, quando se tem alguém em casa que não está legal, isso vai para o ambiente, né? Por isso que eu falo que é tratar o ser humano como um todo, não é tratar só aqueles pontos da dor, ou do sono, do intestino, não, é tratar o ambiente, é tratar o marido, os filhos. Então, com os olhos é possível fazer esse tratamento, tanto da forma integrativa da pessoa, quanto do ambiente, das pessoas que fazem parte daquele ambiente. Pode passá-lo.